Olá, a gente está entrando ao vivo aqui no Facebook, aqui no Instagram também, a gente já está ao vivo. Boa tarde, pessoal que está chegando. Estou colocando aqui no Instagram já o título. A gente vai falar hoje sobre relacionamentos e a visão da constelação familiar. Bem-vindos, quem chegou, tudo bem? Rafa entrou lá no Instagram. A Paty está aqui, a Cris também. Que bom que vocês vieram, bem-vindas. Quero falar hoje sobre relacionamentos. Oi, Cris. Cris já mandou um oizinho aqui. O que é legal, né, falando antes de falar do tema, o que é legal de falar sobre a constelação, de fazer a live toda semana é isso. A gente tem o nosso horário marcado aqui. Então, toda segunda-feira, 5 horas da tarde, vou trazer um tema novo, vou falar sobre constelação familiar. O tema de hoje, que eu estou trazendo e que vou falar com vocês, é sobre relacionamentos afetivos. Eu também vou falar, né, e vou trabalhar e trazer esse tema de relacionamento em uma palestra online que eu vou fazer no dia 18 de abril, às 8 horas da noite, é uma quarta-feira. Então, tem o link aqui para se inscrever, quem está vendo no Facebook, quem está vendo no Instagram, Rafa mandou um oi. Oi, Rafa. Que legal que você veio, obrigada. Então, você está vendo no Instagram, tem lá na bio, tem o link. E tem também, né, e quem quiser digitar, já colocar direto o endereço é fácil, é bit.ly, bit.ly/, palestra constelação relacionamentos. Não tem cedilha, não tem acento. Então, é palestra constelação relacionamentos. Aí, para vocês se inscreverem, eu vou falar com mais detalhes e vou entrar, né, e vou falar com mais profundidade sobre esse tema. Na live a gente acaba falando mais rápido, né, um pouco mais curtinho. Então, vamos entrar e vamos falar mais sobre relacionamentos. Juliane está aqui também no Facebook. Que bom que você veio. Muito bom, gente. Então, e eu quero falar, né, sobre relacionamento. A gente sempre fala, e quando eu trago o tema de relacionamento, eu comento, já fiz vídeos, né, no próprio canal no YouTube, já falei sobre esse tema em específico. Ele tem muito a ver com o relacionamento de troca, com o equilíbrio de troca. Relacionamento de troca é bom, né? Eu estou começando já meio aérea aqui. Ele tem muito a ver com o equilíbrio de troca, que é uma das ordens sistêmicas, é uma das ordens do amor, né, da constelação. A constelação, para quem pegou, né, e chegou agora, é um tipo de terapia em que a gente vai olhar o que nos move em termos do nosso sistema familiar. Então, a gente tem algumas situações, a gente tem algumas questões nossas, da nossa família, do nosso sistema, que às vezes a gente tem conhecimento e às vezes a gente não tem conhecimento, mas, de certa maneira, ela nos move e é o que a gente acaba, né, seguindo a nossa vida para este caminho, mesmo que a gente não perceba. Né? Aí você fala, não, mas eu escolho se eu vou para cá ou se eu vou para lá. No fundo, a gente sim tem as nossas escolhas conscientes, só que tem muita coisa que está no inconsciente, né? Como se a gente fosse um iceberg. Então, de certa maneira, a gente faz as nossas escolhas conscientes, mas o que está por trás tem muita coisa que nos move que a gente não tem conhecimento. Então, pensando nesse sentido, a constelação, quando a gente vai e descortina e entende o que está por trás, a gente percebe, então, que existem algumas ordens, né, e que, para que a gente siga e para que a gente viva com mais plenitude, a nossa vida viva com mais fluidez, a gente, então, né, tem que buscar o equilíbrio dessas 3 ordens. São as ordens do amor, que eu sempre comento também. O equilíbrio de troca, o direito de pertencer e a hierarquia. Estou vendo que tem mais gente chegando lá no Instagram. Juliana entrou, Giane entrou, que legal. Mayra entrou também. A Mari Cordeiro, que legal, Mari. A Juliane também está aqui no Facebook, que legal, saudade de você, Mari. Então, gente, falando sobre Eulália também lá no Instagram, bem-vindos. Bem-vindos as pessoas que estão chegando, né? Então, assim, como eu estava comentando, falando sobre relacionamento, a gente vai estar, basicamente, né, a ordem que mais está sendo trabalhada quando a gente olha para relacionamentos é o equilíbrio de troca.
Ou seja, a nossa troca tem que ser equilibrada entre o nosso parceiro, né? A gente dá na mesma medida que o outro dá, né? A gente dá na mesma medida que a gente recebe. Se a gente dá muito mais, a gente promove um desequilíbrio dessa troca, que pode acontecer várias questões, né, que promovem, então, o desequilíbrio e o emaranhamento. Uma delas é o outro foge da gente, porque ele sente que ele está recebendo demais e ninguém gosta de se sentir devedor, né? Então, se o outro não quer dar na mesma medida, ele foge da gente. A outra questão que pode acontecer por trás é se a gente dá muito mais, ou seja, a gente se coloca no lugar de mãe, às vezes, né, do nosso parceiro, ou o contrário, se coloca no lugar de pai, coloca ele no lugar de pai, a gente causa um desequilíbrio muito grande. A outra pessoa que tá, né, não está na mesma medida aqui, ele pode se sentir indigno, ele sente que a gente roubou a dignidade dele. Ao roubar a dignidade dele, ele fala assim, poxa, essa pessoa tá querendo ser mais do que eu. E aí, o que ela vai fazer? Também com o movimento inconsciente, ela vai querer nos prejudicar. Vai querer fazer algo para que nos prejudique. E isso pode resultar em diversos movimentos, né? Alguns deles que são mais conhecidos, e como eu falei, já falei isso nos vídeos também, pode ser traição, pode ser abandono mesmo, enfim, a gente nunca sabe. Quando a gente vai ver quando a gente vai tomar conhecimento, quando a gente vai começar a trabalhar a constelação, a gente está vendo aqui a superfície, a gente vê o que tem por trás depois, a gente vê o que está lá no inconsciente, né? Então, são esses movimentos que acontecem quando a gente fala sobre relacionamentos. E o que eu queria trazer hoje de diferente, né, como eu falei, se vocês quiserem entrar mais nesse tema, não se esqueçam, tem o meu canal no YouTube, né, é youtube.com/c/Juliana Slicker, tem vários vídeos lá, quem não viu ainda pode olhar, se inscrever. Aqui no Facebook também, você está vendo no Facebook, tem o link para o canal. E aí lá eu entro em mais detalhes e falo, né, com cada uma das ordens do amor, exemplos, venho trazendo nos últimos vídeos exemplos de constelação, enfim, tem mais de 100 vídeos lá. Pode pesquisar lá e aprender um pouquinho mais lá também. O que eu queria trazer hoje foi algo que eu vi, tem esse livro que eu estava estudando, né, eu faço o meu curso de constelação online, e aí a gente estuda, enfim, cada um dos módulos é um dos temas. Um módulo é sobre relacionamentos, e a gente estava falando sobre este livro aqui, né, no nosso último encontro, chama Amor à Segunda Vista, não sei se dá para ver, do Bert Hellinger, né? E o que a gente viu aqui, né, o que a gente percebeu? A Priscila, oi Priscila, Clóvis, legal, gente, que vocês estão chegando. A outra Priscila também entrou, a Priscila é ex-aluna também, que legal, Pri, que você está aqui. Muito legal ter esse horário fixo da live, toda segunda às 5, que vocês podem chegar, já sabem que, né, segunda-feira a partir das 5 eu estou aqui com vocês. A Deusemar agora entrou, legal, Deusa. Não esquece, né, eu falei no comecinho, vai ter uma palestra, então, online sobre relacionamentos e constelação, que eu vou entrar em mais detalhe, mais a fundo no tema, vai ser no dia 18 de abril, às 8 horas da noite. Tem o link para se inscrever aqui no Facebook. No Instagram, você está vendo no Instagram, tem o link para ver também lá na bio, dá para ver o link. Ou, né, se vocês quiserem, enfim, dá para escrever também, é bit.ly/palestra constelação relacionamentos, sem cestilha, sem tio. Bom, o que eu estava comentando do livro? Comecei a falar do livro e já mudei. Ó, oi Deusa, que você está aí, ó, a gente estava falando sobre esse livro semana passada. E uma coisa muito interessante, que era a reflexão que eu queria trazer hoje, ou talvez uma das, né, eu falei bastante sobre o equilíbrio, sobre o desequilíbrio, sobre ser digno ou indigno, sobre fugir, né, tudo isso está aqui. Se você chegou agora na live, depois se quiser, quando ela estiver já gravada, dá para olhar o comecinho. Mas o que eu queria trazer mais uma reflexão é isso, assim, quando a gente encontra alguém, quando a gente se relaciona com alguém, sempre tem o nosso lado e o lado da outra pessoa. A gente sempre fala, mas ele isso, ele aquilo, ou se ao contrário, ela isso, ela aquilo. O que o Bert traz nesse livro, que é lindo e é fantástico.
a gente atrai ou a gente se conecta exatamente com quem a gente tem que se conectar, com quem a gente atrai, a gente está com quem a gente tem que atrair. Para quê? Para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, tanto de um lado quanto do outro. Veja, a recíproca é verdadeira para o outro lado também. Então, quando a gente se conecta com as pessoas, existe esse amor à primeira vista. O livro chama Amor à Segunda Vista por causa disso. Existe esse amor à primeira vista. Só que o Bert fala, para que o amor à primeira vista sobreviva e vá para o amor à segunda vista, a gente tem que olhar não só para a pessoa que está aqui na nossa frente quando a gente a vê, mas para tudo que a guia. E a frase que ele fala, eu até anotei aqui, ó. A gente olhar para a pessoa e falar assim, eu amo você e tudo aquilo que nos guia. Por quê? Guia a mim e guia a você. O meu sistema familiar me guia, o seu sistema te guia. E nós nos guiamos juntos com toda a nossa história. Então, se nós estamos hoje conectados, é porque temos alguma coisa, tanto a aprender um com o outro, a crescer um com o outro, né? Nossa história está junto, não é hoje por acaso. Então, é quando a gente consegue olhar não só para a pessoa, mas para tudo aquilo que a guia, e junto com tudo aquilo que me guia, então a gente pode seguir para este amor de crescimento, né? E esse desequilíbrio de troca positivo, que aí é uma evolução do equilíbrio de troca, que o Bert fala também. A gente tem que desequilibrar um pouquinho a mais. Aí o outro ama tanto que ele quer desequilibrar um pouquinho a mais. E a gente vai fazendo um desequilíbrio positivo. Diferente da gente dar muito mais e o outro se sentir indigno, como eu falei, e fugir, ou sentir que está prejudicado, né? Porque ele, né? E ele vai lá e faz alguma coisa para prejudicar a gente, enfim. Quando a gente olha para o que nos guia, aí sim a gente pode seguir. Tá? Então, essa reflexão é muito importante para a gente pensar. Se vocês quiserem comentar, eu vi que tem um comentário da Caroline. A Caroline colocou aqui, né? Acho que o tempo, como eu e meu namorado fomos morar juntos, logo depois da mãe dele sair de casa, eu cuido dele até demais. Com isso, vejo que eu me dou demais, percebo que ele se afasta. Então, esse movimento, ele a Clau entrou, tudo bem, Clau? Que legal que você está aqui. Esse movimento a gente acaba fazendo, e quando a gente sente, é normal, né? A gente sente que está perdendo, parece que a gente quer fazer mais, porque a pessoa está, por alguma razão, está fugindo ou está, né, se desinteressando. Enfim, o que a gente tem que fazer? Essa reflexão. Eu estou dando demais ou estou dando equilibrado? E essa reflexão também é a gente tentar ver sem os nossos filtros. É muito difícil fazer essa reflexão, porque às vezes a gente acha que dá demais e a gente não dá demais. Às vezes acha que a gente não dá e continua dando cada vez mais, doando cada vez mais. Então a gente tem que buscar esse equilíbrio. E aí a gente vê se, quando a gente dá um pouquinho a mais, o outro, quando ele gosta, quando ele quer ficar com a gente, ele vai dar. Vai completar aquilo e vai dar um pouquinho a mais. E aí a gente vai, então, construindo uma relação. E isso é muito bonito. Né? Então, a nossa visão, né, de entender realmente como que né, esse equilíbrio funciona. A Deusa está perguntando qual a medida. É difícil ter essa resposta, né? A gente tem que sentir realmente e estar conectada com a nossa intuição. Constelação fala muito isso, assim, a gente tem que estar conectado com a nossa intuição, não é algo racional, é a gente saber, poxa, isso daqui está fluindo de uma maneira natural ou eu estou forçando a barra? Estou forçando para que ou eu dou demais ou eu recebo demais, né? Então, é essa reflexão que a gente tem que fazer sempre. E o que eu queria deixar com vocês hoje é essa reflexão. O quanto a pessoa com quem a gente está hoje, ou a pessoa que a gente procura, ela tem a ver com a gente, com o nosso sistema, com o sistema dele, ou seja, tudo o que nos guia. E quando a gente olha para a pessoa que está junto com a gente e vê que e consegue falar isso, eu amo você e tudo que nos guia, aí a gente pode seguir com esse amor, né, que é o título do livro, o amor à segunda vista, né? A Deusa está me fazendo outras perguntas aqui. Como sentir que está na medida correta para construir o nosso futuro, nossas coisas? Né? A Dani, oi Dani Teixeira, linda, maravilhosa. Maravilhosa é você, me mandou maravilhosa aqui, gente. Então, Deusa, é essa questão, né? É a gente sentir que a gente está fluindo. Quando a gente fala e a gente trabalha muito, né? Eu comento com vocês.
na constelação, a gente tem que sentir que as coisas estão fluindo e que a gente não vai contra. Como eu vou saber isso? Cada um primeiro sabe a sua medida e o que eu sempre falo, eu ensino nos cursos também. Conforme a gente vai exercitando a nossa intuição, conforme a gente vai se conectando, a gente vai saindo total do, né, total não, mas a gente vai saindo do racional, a gente vai deixando as coisas fluírem mais a gente sente o caminho. Então, saber qual que é essa medida é difícil. E também você colocou a medida correta, né? Não tem o certo e errado, sempre tem o nosso aprendizado. Sempre tem tudo que a gente aprende em todas as situações, né? Que é exatamente isso. Eu amo você e tudo que nos guia. O que me guia para o meu crescimento, o que guia você para o seu crescimento. Tá bom? Gente, esse assunto, como eu falei, é vastíssimo, é lindo, é o que nos move, de fato, a gente falar de relacionamentos, né? Então, é algo que chama atenção e nos move, realmente traz muito para a nossa consciência. E, como eu comentei com vocês, eu vou fazer essa palestra lá no dia 18, quero que todos vocês que estão aqui assistindo se inscrevam lá, para vocês assistirem, participarem, manda perguntar antes, enfim, a gente vai poder falar, esmiuçar muito mais sobre o tema, vou trazer mais conteúdo para falar sobre relacionamentos, então eu espero vocês lá, tá bom? Muito obrigada por estarem aqui, por terem participado. A Juliana está me perguntando se eu ofereço curso online. Ofereço, eu faço o curso sim, são 5 módulos, né? A próxima turma vai ser dia 21 de maio. No Instagram também tem o link para se inscrever para o curso, quem quiser. E eu vou colocar aqui também no Facebook, e aí vocês podem, se vocês tiverem mais interesse, se vocês quiserem me procurar, a gente fala e a gente comenta lá. E adoro trabalhar com constelação, adoro ajudar vocês aí também, né, nesse despertar e nesse desenvolvimento de cada um de vocês, tá bom? Muito obrigada por terem vindo. A gente se vê na próxima segunda-feira, então. Beijo. Tchau, tchau, gente.